Alô você, alô galera de Cajazeiras da região do Alto Sertão da Paraíba, do Nordeste do meu imenso e apaixonado torrão brasileiro. Meu boa noite para você. Nós estamos iniciando a partir de agora aqui pela TV Diário do Sertão, o nosso diário esportivo, hoje, sexta-feira, em seu segundo tempo. Hoje é 19 de julho de 2019. Hoje é o Dia Nacional do Futebol. E hoje o programa será dedicado em homenagem ao nosso Atlético Cajazeirense de Desportos, que neste dia 21 de julho, domingo, está completando ou estará completando 71 anos de sua fundação. Dedico também o programa de hoje a um dos grandes craques do Atlético, que domingo também estará aniversariando. O meu mano, o meu irmão, Darlan Lopes Ferreira, um dos grandes talentos que Cajazeiras viu jogar vestindo a camisa do Trovão Azul do Sertão. Estamos iniciando a partir de agora, para você aí, a homenagem ao nosso Atlético Cajazeirense de Desportos. O nosso Atlético Cajazeirense de Desportos, e aí está a logomarca do nosso Trovão Azul do Sertão, o escudo tão belo, tão bonito, glorioso Atlético com a estrelinha vermelha que indica o título de campeão paraibano conquistado pelo Atlético no ano de 2002. E agora nós vamos falar da sua fundação, dos grandes nomes que fundaram o Atlético Cajazeirense de Desportos. O Atlético foi fundado no dia 21 de julho de 1948, mas alguns meses antes da sua fundação, o Atlético teve uma reunião, os dirigentes, tendo à frente o doutor Higino Pires Ferreira, dava pontapé ali ao início da fundação do Atlético. Essa reunião serviu para aglutinar alguns desportistas para fundar o Atlético Cajazeirense de Desportos. O Atlético Cajazeirense de Desportos nasceu, segundo se comenta, os nomes que passaram pelo futebol da nossa terra, para fazer frente ao Tabajaras Esporte Clube, que à época era o grande time do futebol de Cajazeiras e da região. O Atlético foi fundado para brigar, no bom sentido, para ser o grande adversário do Tabajara. Bom lembrar que Atlético e Tabajara jamais jogaram uma partida amistosa ou oficial. Então o Atlético foi fundado em 21 de julho de 1948 pelo doutor Higino Pires Ferreira. Alguns nomes foram fundamentais nesse processo. Eu vou citar o senhor Heraldo Costa. Heraldo Costa, que vocês estão aí vendo nessa fotografia, Heraldo Costa era gerente do Banco do Brasil, de Cajazeiras, um grande amante do futebol, um apaixonado pelo futebol. Ele ajudou a fundar o Atlético e foi também o seu técnico em alguns anos, em alguns momentos importantes da vida do Atlético. O senhor Heraldo Costa foi treinador do Atlético, um apaixonado pelo Atlético, né? Ajudou demais ao Atlético e, por conseguinte, ao futebol de Cajazeiras.
Outros nomes que se destacaram: o senhor José Gonçalves Moreira. Zé Gonçalves, hoje, com seus 93 anos de idade, é um dos grandes nomes, uma grande lenda, eu sempre digo isso, do futebol da região, do futebol cajazeirense e principalmente do Atlético Cajazeirense de Desportos. Foi um dos fundadores, foi treinador da equipe, né? Em vários anos ele treinou o time atleticano e esse senhor, no meu modo de entender, é uma das figuras mais importantes, mais ilustres, mais nobres do futebol de Cajazeiras e do futebol atleticano. Então, seu Zé Gonçalves, quero dedicar também esse programa, né, homenageando, né, pelo que o senhor fez, né, como desportista, como cidadão, né, da nossa região. Ele é de Bom Jesus. Foi prefeito, inclusive coletor em Cajazeiras, e é um dos grandes nomes do futebol aqui de Cajazeiras e da região, a quem devemos prestar grandes homenagens a esse grande cidadão. Outro grande nome do futebol do Atlético foi o nosso meu irmão, o nosso Francisco Anastácio, né? Meu irmão, esse cidadão nobre, esse cidadão ilustre, esse cidadão que segurou o Atlético por muitos e muitos anos, né? Depois dessa fase áurea, porque o Atlético teve uma fase de ouro, anos 40, anos 50, até o início dos anos 60. E aí, as figuras ilustres do Atlético, né, tiveram que viajar, tiveram que se mudar para outras cidades, para outras regiões, e meu irmão, Francisco Anastácio, ele ficou segurando a equipe do Atlético até os anos 80, e foi mais ainda, né? Na época do amadorismo, que eu disse, o amadorismo pobre, né? Lá estava meu irmão à frente do nosso Trovão Azul do Sertão. Então, é uma figura ilustre, importante, a quem nós rendemos grandes homenagens, e eu sempre falo de meu irmão assim como sendo um dos maiores desportistas de Cajazeiras, e ele deu a vida pelo Atlético Cajazeirense de Desportos. Agora nós vamos dar um troco, faturar, e em seguida a gente começa a falar dos anos, não é, dourados do nosso Atlético, o nosso Trovão Azul do Sertão. Vamos faturar, dar um troco, e em seguida a gente chega com muitas coisas do nosso Trovão Azul do Sertão, que domingo, 21 de julho, vai completar 70 anos de sua fundação. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. E vamos nós para o segundo bloco deste programa, que homenageia o Atlético Cajazeirense de Desportos pelos seus 71 anos de fundação, que vai completar neste domingo, dia 21 de julho de 2019. 71 anos é muita história, muitas glórias, não é? De um passado, de um presente e de um futuro que, sem sombra de dúvidas, marca a tradição deste grande clube do futebol brasileiro. E agora, hora de começar, ou começarmos o desfile dos grandes times que o Atlético formou. Já a partir dos anos 40,
anos 50 e vai por aí afora. E aí está um dos grandes times que o Atlético formou. E a gente tem aí nomes que o torcedor cajazeirense conhece bem. O primeiro lá, em pé, é o nosso Aranha. O nosso Aranha, que fundou a torcida Farofão, um dos fundadores da torcida Farofão, né? É um dessas fotos. Temos também ao seu lado Assis Pereira, o Assis Tanque, né? Nessa mesma linha aí nós temos Zezé, que é o quinto jogador em pé, né? Seguindo. Depois nós temos aí o Doca. Agachados aí, nós temos Pedro Revoltoso, nós temos Vaqueiro, nós temos Rubens, nós temos Babi, né? Nós temos Pato, que é Valdeci Pato, que é esse jogador que está aí sentado. Esse é um dos grandes esquadrões do Atlético, né? Dos anos 50. Você está vendo ao fundo dessa foto lá o basquetinho antigo. Essa foto lá no estádio Higino Pires Ferreira. Portanto, está aí a primeira foto que nós estamos começando a desfilar para você dos anos 50. E aí está uma outra foto, já o Atlético com a sua gloriosa, vistosa camisa branca, em pé. Nós já vimos aí o senhor José Gonçalves, o treinador da equipe, né? Nessa foto aí, nós temos o Bão, que você, Henrique, estava me perguntando aí se tinha Bão. Então tá aí o Bão. O Bão é o terceiro jogador em pé nessa fileira. O goleiro Bombilha, tá? Agachados aí nós temos Alberto Coelho. Aí nós temos Tantino Cartacho, olha aí, Tantino Cartacho, que é o terceiro agachado. Seu André, né? Que trabalhou muito tempo lá no Banco do Brasil, né? Trabalhava lá no Banco do Brasil. E fechando aí os agachados embaixo desse timaço do Atlético, nós temos aí o Rubens. Então, um dos grandes esquadrões do Trovão Azul do Sertão dos anos 50. E eis aí uma foto linda, porque ela mostra a essência do amadorismo nos anos 50. Essa foto ela é de 1957. E tem figuras importantes da sociedade, da vida desportiva de Cajazeiras, e eu vou citar em pé o segundo, após o goleiro é Zé, o goleiro tem um goleiro, depois aí o segundo, bem alvinho essa figura aí, é René Moésia, né? Aí nós temos aí agachados, nós temos seu Edson Feitosa, nós temos o Pedro Revoltoso, o Tidinha, né? Pessoas que nós acostumamos a conviver aqui na vida cotidiana, cotidiana da cidade, na sociedade cajazeirense. Mais uma vez, a figura aí do nosso José Gonçalves, aí de calção, treinador com o apito, né? Simbolizando toda essa essência do puro amadorismo da época, né? Essa aí é uma época do amadorismo para valer na cidade de Cajazeiras. Então, uma das fotos, né, que eu fico muito encantado com ela. Aí está o time campeão de 1959. Essa época dirigia o Atlético como presidente o nosso Abdon Cipriano Rocha, outra figura importante, por demais nobre, a quem Cajazeiras, a quem os atleticanos devem prestar, como eu presto, né, toda a homenagem possível a esse cidadão. É um dos nomes que mais trabalhou, que mais se dedicou à vida atleticana, esse cidadão chamado Abdon Cipriano Rocha, né, seu Abdon Cipriano Rocha. Aquela foto é muito bonita. Mas está aí uma outra foto lindíssima que mostra a força,
a potência do Atlético. Olha, dá para você ver e dá para você sentir o quanto era organizado o time atleticano. Todos eles devidamente trajados, né? Naquela época se dizia calça de linho branco, né? E tinha eles essa camisa azul, né? Por baixo uma branca, né? Simbolizava toda a organização atleticana e todos eles enfaixados como campeões do município de Cajazeiras em 1959. Eu quero voltar aqui e dizer que o Atlético foi vice-campeão paraibano vice-campeão cajazeirense do futebol amador em 1948 e em 1949. E foi campeão municipal em 1959. E na foto aí, né, você vê a caracterização dos jogadores do Atlético. Como é belo você ver aí. E aí está a diretoria campeã de 1959, né? Nós temos aí, deixa me ver aqui, vou botar aqui minha memória para funcionar. O primeiro, a partir da esquerda, é o nosso querido, um dos grandes cajazeirenses, né? Edmilson Feitosa. Depois, o mais alto aí, seu José Gonçalves. Nós temos Nilson Pires. Depois nós temos a memória me falhou, mas vou pular. Vou para Dr. Engino Pires Ferreira, o único que não está todo ele de branco, que é o presidente do Atlético, que era o homem que fundou o Atlético, o Abdon Cipriano Rocha, e fechando a fotografia, Zezinho Frutuoso, que também foi outro baluarte, outro grande nome da equipe atleticana. Agora nós vamos para os anos 80, os anos 70, 80, onde o Atlético, aí a partir dessa fase, já era dirigido agora pelo nosso Francisco Anastácio, meu irmão. E aí tá uma fotografia que eu vou dizer para você quem é quem, tá? Eu vou pedir a minha técnica para aumentar, me tirar de cena aí e aumentar a foto para eu fazer meu exercício de memória e colocar. Aí já dá para eu entender. Paraíba, o primeiro em pé a partir da esquerda. Paraíba, Tiquinho, Assisinho, Salles, Fernando Frade e Valmir. Agachados, Tenente, esse mesmo Tenente aí que era da Cevap, esse aí. Diá, Francinaldo, Burão e o nosso Dudu. Dudu, aquele que vende os CDzinhos ali, os DVDzinhos ali, lá na Quipão, ali na frente da Quipão, ali na curva da Quipão, na esquina da Quipão, fica melhor para você. Então esse aí é um dos times da década de 80. Outro time da década de 80, não é? Aí nós temos jogadores, inclusive, que foram do Botafogo, como foi aí o caso de Jussier, que é esse de bigodão aí, que é o do meio agachado, não é? Aí nós temos João Terra, lá na ponta esquerda, nós temos Erivando Índio, né? Nós temos Neném Quirino, que é da polícia, tá? Pé Podre, que era o goleiro da época, Ribamar, filho de bom, né? Filho de bom. Nós temos aí Maciel, Fuba, tá? Esse aí era o time da década de 80. Então, era um dos times da década de 80. Eu quero dar uma parada agora, eu quero dar uma segurada agora, porque aí nós vamos começar a era do profissionalismo, né? A era do profissionalismo, e eu quero contar essa história do profissionalismo. Eu quero dizer o seguinte, veja bem, a época do profissionalismo, ela se inicia nos anos 84, 85, mais especificamente no ano de 85. No ano de 85 foi quando foi inaugurado o estádio Wilson, depois o estádio Perpetão. Por que eu estou colocando o estádio Wilson? Porque foi o primeiro nome. Depois a sociedade, né, a comunidade pediu, como já estava previsto em lei estadual, feita pelo deputado Edmir Tavares, né, naquela época. Então o estádio ficou com o nome de Estádio Perpétuo Correia Lima, o Perpetão, em homenagem a Perpétuo, que foi o maior craque do futebol de Cajazeiras. Bom,
Então, como começou a história do Atlético na era do profissionalismo? Quero dizer que o Atlético pegou o nome do Nacional de Cabedelo, né? Foi um trabalho fenomenal, e eu quero citar aqui, primeiro governador Wilson Leite Braga, né? Ele foi direto, eu quero o Atlético, eu quero Cajazeiras, não o Atlético, não, eu quero Cajazeiras disputando o Campeonato Paraibano. E aí, ele fez tudo. Realmente foi ele que colocou o time no Campeonato Paraibano. Então, o Atlético trouxe o Nacional de Cabedelo para cá. Na época, o Nacional vivia uma crise financeira. O Atlético pegou e transferiu o Nacional de Cabedelo para cá. Então, o Atlético começava aí em 85, né, a disputar o Campeonato Paraibano de Profissional com o nome do Nacional de Cabedelo. Eu quero ver essas fotos a partir de agora. Bom, e aí necessariamente essa daí não é a primeira foto, não é, mas eu vou fazer um desfile. Pronto, gostei. Essa é uma das primeiras fotos, né? Essa é uma das primeiras fotos. Então vamos lá. Eu vou começar em pé a partir da esquerda. Big Boy, nosso Big Boy, que era repórter da Difusora, Cida goleiro, Luizinho Barroso, bem jovem, Nilcinho, né? Nilcinho, Neto, Dondon, zagueiraço de Souza, Coronel, né? Esse aí é o time de cima, e entendo que ali, né, é o nosso, deixa me ver aqui, é um da Difusora Rádio Cajazeiras, né? Depois eu vou descobrir quem é. Embaixo, agachado, tá o Rei, Amaury Furtado, Caçote, Galeguinho, Roberto Michele, Wilton Moreno e Nena. Timaço, não é? É um timaço, sim. E o repórter da Alto Piranhas aí é o nosso Edmundo Amaro. Esse era um time assustador. Bom, outro timaço aí. Aí já tem mais gente de fora aí. Então Big Boy tá lá, Afonso Massagista, o nosso lateral Almir, o tanque, Cida no gol, Nilcinho Vanvan, Geraldo, né? Israel, que veio para jogar depois se tornou técnico, Tarcísio, que foi supervisor do Atlético com a camisa amarela, que tem aquele N lá, e o Rei Amaury Furtado. Agachados, nós temos aí o Caçote, né? Caçote. Esse eu não tô aqui com a memória para dizer quem é o nome, mas eu tenho isso anotado. Aí tem Coronel, o Wilton, Galeguinho, o Edmundo Amaro. E esse garoto que tá aí é o Solon Filho, exatamente. Esse mascote aí é Solon Filho. Outro timaço da época 80 do Trovão. Bom, aí tá outro time do Atlético. Aí o goleiro já é Neco, né? É Neco, é Valmir, é Paulinho, né? É Nilcinho, deixa me ver aqui, Caçote, Viegas, jogava demais, né? O Beato Salu, outro timaço do Atlético aí. Goleiro é Neco, né? Meu grande amigo Neco, que tá lá em João Pessoa. Vamos lá para outra foto? Bom, aí agora, uma pausazinha aí, garotada. Uma pausa aí, nossa técnica, nossa central, para dizer do que foi esses anos 80. Realmente, no meu ponto de vista, importantíssimo para o Atlético, né? Com o Nacional. Aí, para minha alegria, eu fui o primeiro preparador físico do Atlético Cajazeirense de Desportos. À época tinha chegado como profissional, como professor de educação física da cidade. Nessa região não tinha isso ainda, e eu fui preparar fisicamente a equipe do Atlético. Lógico, eu não sou preparador físico, eu não era preparador físico, mas como eu havia passado pela graduação em educação física, fui solicitado e lá fui sem ganhar absolutamente nada do Atlético, não é? A minha vida todinha, as pessoas que me conhecem sabem que sempre eu me dediquei muito ao Atlético e jamais o Atlético me pagou qualquer quantia financeira.
E eu vou dizer o que eu recebi do Atlético. Eu vou dizer o que eu recebi do Atlético. Na nossa estreia, em Campina Grande, o treinador era Mozart, foi o primeiro jogo do Atlético, no Presidente Vargas. O Atlético, o 13 tinha um timaço com Hélio Show, Erandil, uma seleção. Nós fomos lá, empatamos o jogo em 0-0. Dormimos em Campina Grande no hotel, porque o Atlético era assim, né? Na época, muito poder aquisitivo. E pela manhã, nós recebemos o bicho. Eu recebi, não sei, uma quantia. À época, eu fazia a minha casa, a construção da minha casa, eu quero contar isso, né? E eu comprei um banheiro para a minha casa, né? Um banheiro. E até tempos atrás eu tinha esse banheiro, né, lá na minha casa, e sempre eu falava, porque ele estava arranhado, porque ele arranhou um pouquinho lá quando a gente trazia no ônibus. Mas é uma coisa que eu sempre gosto de citar, né? Esse meu amor pelo Atlético, ele é realmente muito grande, e eu sempre me dediquei e vou continuar me dedicando até quando Deus me der muita saúde, muita paz, muita felicidade. Eu estou ajudando, colaborando com o Atlético, com o futebol de Cajazeiras. Bom, mas essa aí é uma outra história. Então, essa fase foi uma fase para mim espetacular, uma fase de ouro, e eu vou mostrar daqui a pouco para você, né? Bom, mas eu quero mostrar para você agora grandes jogadores que passou pelo Atlético. Então eu quero mostrar aí Dinho e o Wilton Moreno. Falar de Dinho, jogador que atuava em várias funções no Atlético, para mim era o pulmão do Atlético, né? Dinho jogava bola demais. E o Wilton Moreno, aí como é que a gente diz, aqui era a bola de ouro, a bola de prata para Pelé, né? Honras concursos, ou seja, nem é para concorrer, não é para concorrer a nada. Então o Wilton era um craque, um cracaço de bola, né? O Wilton. Então o Wilton Moreno, um craque. Então tá aí. Azul, grande nome no gol do Atlético. Passou pouco tempo vestindo a camisa do Atlético, porque logo com sua habilidade, com sua técnica, com sua qualidade de arqueiro, logo foi negociado para a equipe do Vasco da Gama, né? Então o Azul foi um dos grandes nomes, né, que nós constituímos na história do Atlético com relação à qualidade técnica de atleta, de jogador. Bom, tivemos também o goleiro brasileiro da casa, né? Mas olha, eu tenho muitos testemunhos da qualidade, da técnica, da habilidade e da coragem de brasileiro. Um goleiraço, jogava muito, né? Eu quero mandar meu abraço aqui para brasileiro. Hoje, como um empresário, não é? Do ramo de supermercado, é uma das pessoas que mais me ajuda na minha batalha, na minha luta em prol do favorecimento, do culto à memória do futebol de Cajazeiras, né? Mas brasileiro em campo era sensacional. Vamos lá para outro? Aí dos anos 40, dos anos 50, né? Aí bom, o goleiro é Gilberto, isso, parece que é o Gilberto, né? Me parece que é. E Pedro Revoltoso, né? Aí era o paredão do Atlético naquela época. Bom, o goleiro e mais o nosso Pedro Revoltoso. Paredão do trovão azul, do Atlético Cajazeirense de Desportos. Uma foto de ouro dos nossos jogadores. Nego e Perpétuo. Perpétuo, bem jovem, muito jovem, né? Tive com o Nego, hoje com os seus, acho que 90 anos, né? Ele teve aqui 84, 85 anos, já faz tempo que ele teve aqui, mas fui à sua casa, à sua residência lá em Campina Grande, na época pesquisando para escrever aquele livro, A História do Futebol de Cajazeiras, e lá, falando sobre Perpétuo, ele disse, nunca vi um jogador como Perpétuo, né?
E sempre que eu ia jogar em algum outro campo, algum outro local, alguma outra cidade, eu indicava Perpétuo. Às vezes Perpétuo ia, às vezes Perpétuo não queria ir. Como Perpétuo nunca gostava de sair de Cajazeiras. Então tá aí, Nego e Perpétuo. Bom, aí é um ataque de ouro do nosso Atlético, ataque, meio campo, defesa, Bibiu, Zezé, Doca, Rubens e Nego, né? Grandes atletas, grandes jogadores que compunham o time do Trovão Azul do Sertão. Eles eram realmente os grandes nomes, ao lado de Babi e de tantos outros, foram assim nomes que realmente com sua técnica, com sua maravilhosa habilidade, né, enchia de orgulho o torcedor atleticano naquela época, naquele momento. Bom, e agora vamos chegar mais para perto, né? E eu quero falar desse homem, né? O padre Francivaldo. Para mim foi o padre Francivaldo quem deu a grande notoriedade ao nosso Atlético Cajazeirense de Desportos. Por quê? Pela visão do padre, pela visão de não fazer do Atlético só um time da cidade, da região, mas um time a nível nacional. Não sei se vocês recordam, caros amigos, telespectadores, telenautas, mas a TV Globo veio aqui para filmar o Atlético, para filmar o padre como presidente. Então, naquele momento, o Atlético ganhava a visibilidade a nível nacional. Então, esse foi um dos momentos mais importantes. Depois, a própria administração do padre. E o padre se voltou para um trabalho exuberante, que foi o estádio Higino Pires Ferreira. O tratamento dado pela diretoria através do padre Francivaldo ao Higino Pires Ferreira foi assim fenomenal. E mais outros projetos que foram lançados pelo padre, a exemplo de alguns impressos, algumas revistas, né? Alguns cadernos informativos, boletins informativos do Atlético. A Casa do Atlético começou para valer com o padre Francivaldo, dando toda a estrutura, toda a organização. Então eu vejo o padre Francivaldo como um dos maiores dirigentes do nosso Atlético, do nosso Trovão Azul do Sertão. Bom, Geraldo Lira, outro que eu considero também, né, importante, fundamental na vida do Atlético. Esse cidadão, Geraldo Lira, ele resgatou, né? Ele resgatou a credibilidade do Atlético. O Atlético vinha em baixa, sendo entendido por alguns como um time que não pagava jogadores, não pagava nada. Geraldo entrou, acabou com isso, acabou com essa história, e aí o Atlético começou a ganhar, né, notoriedade também nesse aspecto pelo lado financeiro. E foi ele o responsável, porque em 2012 o time rebaixado foi para a segunda divisão e ele fez um timaço e o Atlético acabou como campeão da segunda divisão em 2012. Então, outro nome que o atleticano não pode jamais esquecer, o de Geraldo Lira. E vamos agora chegando mais. Aí é o time, nós em Cajazeiras, nós fomos audaciosos. E dentro dessas audácias, comandada na época por nosso Tassiano Grangeiro, né, ao lado de Beto, eles trouxeram o Vasco e trouxeram o Botafogo, dois clubes, né, do futebol carioca, muito amados, com muita torcida aqui na região, e trouxeram essas equipes para amistosos em Cajazeiras. E esse time que você vê aí, com esse time atleticano aí, com Jorge, Brasileiro, França, Vanvan, Nilcinho e Darlan. Aí tem Toninho, Caçote, Edinho, Beré e o Edilson Barroso. Esse time aí foi que enfrentou o Vasco da Gama aqui em Cajazeiras, né? Perdeu, mas foi um jogo muito bonito de se ver. E aí a gente vê ao lado aí o nosso André, né? O André, e não tô vendo aqui quem está do outro lado, né?
quem está perto ali com a camisa do Vasco, mas daqui dá para ver o nosso André, né? André Costa Barros, meu grande amigo, outro grande atleticano, né? O nosso André Costa Barros. Então esse time aí foi o time que jogou contra o Vasco em Cajazeiras, nos grandes eventos, grandes amistosos que o Atlético teve, que o Atlético realizou em nossa cidade. Agora é hora da gente falar de Copa do Brasil. A Copa do Brasil, ela veio por intermédio do Atlético ser campeão e ou vice-campeão. Então, o Atlético foi campeão, foi vice-campeão. Aí, o Atlético teve a sua classificação assegurada para a Copa do Brasil. E aí, o Atlético realizou jogos em Cajazeiras, né? Os adversários, o Bahia e o Fortaleza. Essa fotografia que você está vendo aí na telinha, ela é lá no estádio da Fonte Nova, antiga Fonte Nova, né? Hoje é a Arena, antiga Fonte Nova, onde o Atlético atuou contra a equipe do Bahia. A segunda foto é aqui em Cajazeiras, no estádio O Perpetão. O Atlético, esse jogo, teve como adversário a equipe do Fortaleza, né? Que o Atlético jogou a Copa do Brasil contra o Bahia e contra o Fortaleza. Anos diferentes, óbvio, né? Então aí está a foto do Atlético que jogou em Cajazeiras contra a equipe do Fortaleza. Copa do Brasil. E agora eu quero ver o ingresso da Copa do Brasil. Aí tá o ingresso, né? Esse ingresso está indo para o museu. Esse ingresso foi do jogo Atlético e Fortaleza em Cajazeiras, lá no Perpetão, né? Então esse ingresso eu tenho, guardei no meu acervo, né? Tá aí. Como também eu tenho o jogo do Atlético contra o Fortaleza lá no Presidente Vargas, né? Onde o Atlético quase que se classificava naquele momento. Bom, então tá aí, está aí uma relíquia que eu considero, né, um ingresso. Bom, e eu quero homenagear um cidadão chamado Afonso, nosso eterno massagista, que foi uma das figuras mais importantes da comissão técnica do Atlético. Um cidadão simples, humilde, né? Um grande futebolista, jogou, foi dirigente, e Afonso é um exímio massagista, né? É um exímio massagista. Aprendeu ao longo da vida, né, trabalhando com isso. E Afonso é uma pessoa a quem eu devo, nós, aliás, devemos render gratidão, consideração, carinho por tudo que ele fez pelo futebol de Cajazeiras e principalmente pelo Atlético Cajazeirense de Desportos. Então, Afonso, receba meu abraço e a nossa homenagem. Não podia esquecer de prestar essa homenagem a você aqui no nosso Diário Esportivo. Outro cidadão que Deus já o levou para junto de si, o nosso Sobral, Sargento Sobral, Tenente Sobral, como se falava. Sobral é outro daqueles que viveu em função da equipe do Atlético, né? Em função da família, em função da sua vida como policial e principalmente viveu em prol do nosso Atlético Cajazeirense de Desportos. Com Sobral, Sargento Sobral não tinha não para o Atlético, era sim. Então esse cidadão, né, em vida, e aqui vai minha homenagem, né, a ele, a família que agora deve estar escutando deve estar vendo o nosso programa, rendo as nossas homenagens pelo que ele fez pelo nosso glorioso Atlético Cajazeirense de Desportos, né? E aí agora vamos ver os nossos, nós vamos ver agora os nossos campeões. Essa foto aí, ela é de 1991, da Copa Integração,
o Atlético foi vice-campeão e esse título do vice-campeonato ao Atlético lhe rendeu a vaga para disputar o Campeonato Paraibano subsequente, ou seja, 92, já com o nome Atlético Cajazeirense de Desportos. Então, muito importante a campanha do nosso Atlético na Copa Integração. Olha, foi uma guerra, que eu diga quem passou por lá. Cida, o grande valente no meu entendimento, aí tem Cida, aí tem Renilson, aí tem Dó, não é? Deixa eu ver, Bertinho, Vanvan, não é? Caçote, Galeguinho, né? O Atlético fez um timaço, né? E conseguiu ser vice-campeão da Copa Integração e chegar a ser, com o nome Atlético, disputar o Campeonato Paraibano até os dias de hoje. Aí tá um dos times que eu considero assim mais belos que eu vi jogar da equipe do Atlético. É o time de 1994, né? Tá aí Bolão, Roberto Carlos, o treinador Bezerra, não é? Biel, aí tem Robério tá ali, tá? Aí tem Júnior, aí tem Chororó, aí tem Fábio, Ricardo, tá faltando mais alguém, né? Eu acho que esses aí mesmo. E essa foto aí tem pessoas que contribuíram demais para com o Atlético, que já não estão mais entre nós. Marcílio do Detran, como a gente chamava, e o Elton da faculdade, né? Esses dois já estão ao lado de Deus. E nessa foto nós temos aí o Dagmar, que era o preparador físico, Dagmar. Temos aí o Dr. Beto, presidente à época. Nós temos aí o Narcisão, né? Que é outra figura que merece de todos nós um grande carinho, né? Pelo que ele faz pelo Atlético, vem fazendo ao longo de tantos e tantos anos na vida do nosso Trovão Azul do Sertão. Esse é o time de 1994, campeão do primeiro turno lá em João Pessoa. Um jogo assim fenomenal. Gato Preto pegou tudo e mais alguma coisa. Bom, então essa é a foto do nosso Trovão Azul do Sertão, que foi campeão em 94. Aí a foto do título de 2002. E aí, novamente, a gente vê todo o nosso time, tendo à frente o nosso Tassiano Gadelha, que foi o grande condutor desse time, o grande maestro, o nosso Sargento Sobral, lá na outra ponta, em pé, né? Mas eu quero destacar aqui a figura de um jogador, que para mim ele foi o cara... dentro de campo, o cara que conduziu o Atlético ao título, que se chama Wellington, né? O nosso volante, né? Inclusive, eu tenho a honra de dizer de que fui agraciado através de um presente do nosso Tarcísio Cartacho. A camisa de Wellington hoje ela hoje está no Museu do Futebol de Cajazeiras, né? E representa todo o simbolismo desse título do Atlético de 2002. Então, um timaço, muitos garotos de Cajazeiras à época, né? Estavam fazendo parte aí do nosso Atlético, né? E esse time foi o time campeão de 2002. Esperamos que em breve nós tenhamos outros campeões. E aí o time que foi campeão em 2012 da segunda divisão. Outro timaço aí com Quiboa, com França, com belos jogadores, né? Com belos jogadores que deram esse título, e com esse título o Atlético voltou às disputas do Campeonato Paraibano. Uma festa muito bonita. Essa festa aí foi o jogo contra o Cruzeiro aqui em Cajazeiras, assim, uma festa que ficou na nossa memória, tá? Então, quero fazer essa homenagem a todos esses jogadores, dirigentes, né, que deram tudo de si para que o Atlético pudesse voltar à divisão de elite do futebol da Paraíba. Nós vamos agora em alguns aspectos curiosos da vida do Atlético. Essa loteria esportiva aí, ela é o concurso número 35,
ele foi disputado entre 3 e 5 de setembro de 94. E é a primeira vez que nós tivemos a inclusão do Atlético na loteria esportiva. É o jogo 8. É o jogo 8, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O jogo 9. Atlético e Botafogo da Paraíba, né? O jogo 9 da loteria esportiva. Esse aí é o primeiro volante, é um volante original que foi me dado de presente por Ricardo Gordinho, como ele gosta de dizer, Ricardo da Caja Cred, né? Me parece que é isso. Então Ricardo me doou esse concurso, esse volante da loteria original, que também vai estar lá no Museu do Futebol de Cajazeiras. Uma outra curiosidade, isso é um marco histórico, inclusive essa placa, ela está colocada, posta lá no estádio Higino Pires Ferreira, no Perpetão. Ela diz do primeiro jogo televisionado em Cajazeiras, né? Foi o jogo Atlético 0, 13-0, televisionado pela TV Correio, para vários países, né? E várias cidades da nossa região, do nosso país. Então, é um marco histórico, né? O jogo foi 0-0, né? Nós tivemos aí esse marco histórico, que é uma curiosidade atleticana. Você está vendo aí o nome Flash. O que é isso? Isso é o jornal que o Atlético, em 1994, através de alguns grandes atleticanos que tinham muita cultura, né? Eles criaram o jornal Flash. Esse jornal Flash, lançado em 1954, ele teve apenas 3 edições, né? Mas noticiava tudo da vida esportiva de Cajazeiras e também da região. Uma homenagem mais do que justa foi prestada pelo Atlético a um dos grandes dirigentes, a um dos grandes nomes do Atlético, o doutor João de Deus Quirino. O doutor João de Deus Quirino tem uma frase dele que essa frase ela vive comigo sempre, né? Já com muitos problemas na sua saúde, debilitado, algumas pessoas, alguns atleticanos foram fazer uma visita me parece, Geraldo Lira, o presidente da época. Geraldo Lira foi fazer uma visita ao doutor João de Deus, e ele disse assim: não deixe o Atlético morrer. Não deixe o Atlético morrer. Então essa é uma frase assim que eu tenho sempre ela na minha memória quando se fala em Atlético, né? Então foi um dos grandes baluartes do Atlético. Foi presidente do Atlético na época do amadorismo, nos anos 70, né? E desde quando o Atlético começou a fazer a sua carteirinha de sócio, o doutor João de Deus Quirino estava lá compondo, né, o nome daqueles que estavam apoiando o Atlético com a carteirinha de sócio. Então, o doutor João de Deus tem uma coleção espetacular. E inclusive, né, quero ver se consigo com a família para que a gente possa colocar essas carteiras de sócio do doutor João de Deus Quirino lá no Museu do Futebol de Cajazeiras. O Atlético tem hoje um grande hino, o hino do Atlético. Esse hino do Atlético ele foi um pedido do presidente e doutor João de Deus o nosso Tico Mildezas, presidente, e aí, por conseguinte, o Tico falou com o nosso Delberto, né? Nosso Delberto é cantor, é compositor, né? É escritor, né? É poeta, e foi feito um pedido para que ele escrevesse o hino, e ele se agrupou perto de amigos, a exemplo de Roberto, né? O nosso Roberto Lacerda, filho do seu Milton Cabrinha, quer dizer, tem tradição da música. Seu Milton Cabrinha é um grande músico, foi um grande músico de Cajazeiras, e eles fizeram um hino
do nosso glorioso Atlético Trovão Azul do Sertão. E fechando esse programa de hoje, que eu quero encerrar o programa parabenizando o Atlético, o seu torcedor, os seus atletas, os seus dirigentes, essa imensa nação alviazulina que começa em Cajazeiras e a gente não sabe onde ela se encerra, ela não se encerra, na verdade, que é um mar de apaixonados torcedores do Atlético. Então, para fechar o programa, fechar a homenagem, nada mais bonito, nada mais belo do que a gente finalizar o programa de hoje com o hino do Atlético Cajazeirense de Desportos. Para você, boa noite, um grande abraço, parabéns ao Atlético, parabéns a você, torcedor do Atlético, para você, dirigente, a vocês, jogadores, a todos aqueles que compõem o Atlético, os nossos parabéns. Atlético, o clube cajazeirense, orgulha a gente, o teu pendão. És e serás sempre assim, passado a glórias muitas hão de vir. Teu branco nos lembra a paz, o azul do céu a grandeza nos traz. Te amamos de coração, trovão azul do sertão, trovão azul do sertão. 1948, um ano iluminado, Luiz Pires com a torcida em festa, o palco consagrado. Atlético, o clube cajazeirense, orgulha a gente, o teu pendão. És e serás sempre assim, passado a glórias muitas hão de vir. Teu branco nos lembra a paz, o azul do céu a grandeza nos traz. Te amamos de coração, trovão azul do sertão, trovão azul do sertão. 1948, um ano iluminado, Luiz Pires com a torcida em festa, um palco consagrado.